It's my sweet beginning. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar começando com uma nova série que é histórias nunca contadas. Ó, vai ser assim essa série. São histórias da minha cabeça que eu invento e conto pra vocês. Daí como eu não quero ficar pra mim as histórias, eu quero compartilhar com vocês. Então, a primeira história que eu vou contar é o Apocalipse. Então, vamos começar. Era uma vez 4 garotos que eles estavam em casa, na boa. Daí, como os pais de todos eram amigos, eles decidiram todos fazer compras e deixariam as crianças em casa. Daí eles foram para Steel City, que é uma cidade que tem vários shoppings. Daí, a mãe de todos deixaram eles saírem uns com os outros. Daí, todos foram se divertir. Foi... Espera um pouquinho. É que eu esqueci um pouquinho. Desculpem, galera. Mil desculpas. Daí, eles tinham... os 4 se chamavam. O primeiro era Marcos. O segundo era João. O terceiro era Guilherme. E o quarto era Eduardo. Então os quatro foram na casa do Marcos assistirem uma televisão, um filme. Mas quando o Marcos ligou a televisão, tava passando o jornal. O jornal falava: laboratório de Steam City, que era a cidade deles, deu um erro no experimento e transformaram uma pessoa em um zumbi, que daí mordeu os cientistas e eles viraram zumbi, e daí que começou o apocalipse. Daí um foi mordendo o outro foi mordendo o outro, e assim foi. Todo mundo foi sendo infectado. E o lugar seguro era lá em Steel City, onde os pais deles foram fazer compras. E a mãe do Marcos ligou falando se todos estavam bem, se vocês sabiam o caminho, se eles sabiam o caminho para ir para Steel City. Daí o Marcos disse que tá tudo bem e eu pego o celular. Ele falou: eu pego o celular e vejo o GPS. Tá bom, filho. Daí a mãe do Marcos falou: tá bom, filho, se cuide muito. Não dá da mãe buscar vocês, porque senão... Porque os guardas não estão permitindo que a gente saia. Mil desculpas, filho. Daí o Marcos falou: tá bom. O Marcos, o Eduardo... Daí todo mundo ficou assustado com aquele apocalipse. Daí o céu começou a ficar meio nublado, assim, tudo nublado. Daí eles foram chamar vizinhos, mas todos estavam mortos. E eles já saíram da casa de todos porque sabiam que eles iam virar uns zumbis também. Daí o João, ele teve uma ideia. Ele falou assim: galera, e se pra gente se proteger, a gente ir na casa do meu avô, porque ele tem uma espingarda. Daí o Marcos disse: não, é muito pesado, a gente não vai conseguir levar. E o tiro é muito forte, senão a gente vai morrer assim.
Daí o João ficou pensando. Daí ele disse: acho que meu pai tem uma pistola guardada para caso alguma coisa viesse, algum ladrão viesse roubar a nossa casa. Daí o Marcos falou: perfeito, mas quem vai atirar? O João disse. Daí o Marcos retrucou: eu atiro, eu tenho umas experiências de tiro. Daí a gente foi lá na casa do João. O João pegou a pistola dele. E daí eles saíram pra Steel City. Mas no caminho, primeiro eles tinham que buscar umas comidas, porque o Marcos viu que no GPS era muito longe Steel City. Daí e eles tinham que ir a pé. Daí eles pegaram muita comida e muita água. Daí eles foram no mercadinho lá, pegaram as coisas, pegaram até uma mochila para cada um. Daí, mas enquanto eles estavam pegando, um zumbi pegou o João e mordeu o ombro dele. Daí o Marcos deu um tiro bem na cabeça do zumbi. E o João e a gente ficou com medo e eles ficaram com medo que o João virasse um zumbi também. Daí eles tiveram que ir lá pro hospital. Daí o Guilherme falou: eu tenho umas experiências de medicina. Daí o Guilherme foi lá, pegou uma seringa, sugou tudo, pegou várias seringas, sugou tudo que o zumbi mordeu lá. Daí ele pegou a agulha, a linha e costurou. Daí ele põe o curativo e eles continuaram a jornada. Mas quando eles estavam saindo do hospital, apareceu um monte de Desculpa, galera, eu tive que ver um negócio ali. Então, quando eles estavam saindo do hospital, apareceu um monte de zumbis. Daí o Marcos atirou, mas não matou, mas as balas acabaram. Daí eles saíram correndo pro andar de cima do hospital. Os zumbis estavam atrás deles, correndo também. Daí o Marcos teve uma ideia muito rápida deles pularem a janela e caírem na grama. Mas daí o Eduardo ele ficou com muito medo. Ele foi o último a pular. Mas ele estava com medo, ficou na janela. Daí ele não sabia o que fazer, se ele pulava ou ficava com zumbis, ou tentava fugir pelos zumbis. Daí um zumbi empurrou ele caiu bem no chão, fora da grama. E ele machucou a perna dele. Daí a gente deu apoio para ele e saiu correndo. A gente põe ele no ombro e saiu correndo. Daí a gente achou uma casa. Desculpa, gente, por eu estar falando a gente, porque eu tô falando uma história com o nome dos meus amigos. Mas me desculpem. Daí a gente achou um abrigo, uma casa de um vizinho perto do hospital. A gente entrou lá, fechou a janela, fechou a porta, pegou uma água, um pano, amorneceu. Não sei se é assim que fala, mas amorneceu. E ponharam na perna do Eduardo, porque tava sangrando. Daí
Desculpa por a tela desligar, galera. Não sei se pra vocês desligou, mas pra mim desligou. Daí... Os zumbis, eles chegaram na casa e começaram a bater nas portas, nas janelas. Daí o Marcos foi rapidamente pegar uma faca e o João foi procurar para ver se tinha uma arma na casa do vizinho. Daí o Guilherme tava dando apoio pro Eduardo. E o Marcos deu uma faca pro Guilherme para ele proteger o Eduardo e ele. Daí o João achou uma K-47. Daí ele falou: "Você aguenta, Marcos?" Daí eu falei: "Eu vou ver, mas a gente tem que testar porque esse jogo é de vida ou morte." Daí eles abriram a porta e o Marcos começou a atirar. O Marcos caiu no chão com a pressão da arma e o João começou a dar facada nos zumbis. E teve uma hora que os zumbis acabaram de vir e eles saíram da casa. Daí eles estavam a caminho de Steel City. Daí eles chegaram em Helm City, que é do lado da cidade de Steel City. É muito City. Galera, pra quem não sabe, City é cidade em português. Daí eles chegaram em Helm City e começaram a água deles estava acabando. Daí eles começaram a vasculhar, mas daí todas as águas que eles acharam nas casas estava tudo infectado. Daí eles acharam um riozinho que a água ainda estava limpa. Daí eles pegaram, encheram tudo as garrafas e continuaram indo. Mas daí o Guilherme começou a beber a água, começou a passar mal. E aquela água do rio estava infectada. Daí eles foram para um outro hospital lá em Helm City. E eles deram um remédio que não existe na vida real, mas na minha história existe. Um remédio que desinfecta as coisas. Que na verdade eles foram no laboratório, não no hospital. Daí o Guilherme tomou o remédio e ele tinha que tomar o remédio até o efeito passar, e demorava para passar. Daí ele tinha que ficar tomando de 3 em 3 horas. Daí eles continuaram, mas o Guilherme estava muito mal mesmo. Daí eles deram apoio, até que uma hora o Guilherme desmaiou. Daí o João levou eles nas costas e continuaram a viagem. Daí tinha muitos zumbis pelo caminho e o João, ele falou assim: "A gente já tá chegando, Marcos?" Daí o Marcos falou: "Falta 3 cidades para chegar em Steel City. Falta Dream City e Team City." Em Team City tinha muitos zumbis pelos o que eles viram lá no jornal. Daí eles passaram por 2 cidades, demoraram bastante. Daí eles chegaram lá na cidade que tinha muitos zumbis. Daí eles chegaram e já começou a vir um monte de zumbi, tinha até zumbi gigante. Daí o João pegou a faca, deixou o Guilherme no chão deitado
E daí a gente começou a atacar os zumbis. Eu com a metralhadora, o Marcos com a metralhadora e o João com a faca. Daí a gente, depois de muito tempo, a gente conseguiu derrotar todos os zumbis. Mas Marcos, ele tinha sido mordido duas vezes por um zumbi lá, na perna e no ombro. Daí, então o Marcos teve que dividir o remédio com o Guilherme, que estava acabando. O Guilherme tinha acordado, eles continuaram. O remédio estava quase acabando. Daí, em Team City, não tinha laboratório. Daí, eles tiveram que andar o mais rápido possível, porque em Team City tinha um laboratório, que era onde os pais de todos estavam. Daí, a gente chegou em Team City e foi pro laboratório antes de ir lá pra zona segura. E nós pegamos mais remédios, tomamos. Só que Marcos começou a passar muito mal e começou a vomitar líquido verde, que quer dizer que ele tá virando um zumbi. Daí o braço dele começou a ficar verde e Guilherme teve que amputar. Fez o Marcos dormir, amputou e daí fez todas as coisas lá só pra parte que não foi amputada ficar boa. Daí Marcos acordou depois da amputação e ele tava com muita dor. Daí, mas do mesmo jeito eles foram. Eles chegaram na zona segura. Eles contaram toda a história que teve pros pais deles e ficou tudo bem pra eles. Marcos perdeu um braço, mas é melhor do que perder uma vida. E é assim que acaba a história. Se vocês gostaram dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para ajudar muito. Por favor, de coração. Obrigado pelos 14 inscritos. E até uma próxima história.